para dar continuidade, né, nossas entrevistas desse programa, nós temos um convidado muito especial aqui hoje. É o Chai Terry. O nosso convidado de hoje é um daqueles nomes que já fazem parte da história viva da Amazônia. Antropólogo, escritor e ativista, Chai Terry Aquino dedica sua vida à defesa dos povos indígenas e das comunidades extrativistas do Acre. Foi um dos fundadores da Comissão Proíndio Acre e acompanhou de perto, pessoal, a criação das reservas extrativistas e se tornou uma referência na luta por uma Amazônia com a gente, floresta e cultura. Ele também, pessoal, é autor do livro Papo de Índio e ele segue sendo uma ponte entre a academia e a sabedoria dos povos da floresta. Um homem que escolheu ouvir, registrar e caminhar junto. Hoje, a gente tem a alegria de recebê-lo aqui para uma conversa de alma sobre memória, resistência e futuro. Seja bem-vindo, Chai Terry. Obrigado. Muito obrigado por sua vinda aqui. Mas, assim, antes de a gente começar o nosso bate-papo, da sua apresentação, é uma curiosidade nossa, eu acho que vai ser uma curiosidade de muitos outros ouvintes também, principalmente os parentes indígenas que estão nos acompanhando agora, que é sobre o seu nome, né? Quando se falou em Chai a primeira vez no nosso grupo, falando, não, a gente vai ter um convidado, falando, vai ser Chai. Eu pensei, a minha pessoa, assim, já vinculou a Chai Suruí, que é a nossa grande amiga, ativista, influenciadora, comunicadora, e eu pensei que seria ela, mas depois apresentaram a sua pessoa, ficamos muito felizes também com a sua vinda para cá. E a nossa dúvida é, de onde surgiu o seu nome, né, Chai? E se tem algum significado, enfim, e o porquê do nome. Seja bem-vindo, viu? Sim, obrigado. Olha, está fazendo 50 anos que eu comecei a trabalhar com os povos indígenas do meu estado, o Acre, né? E também andei em alguns rios do Amazonas, né? Das Amazonas. O Rio das Amazonas, das Amazônias. Né? Andei ali no Javari, no Alto Solimões, conheço aquele grande rio também. Além dos rios netos, menores, né? Nas nascentes das águas do Acre, né? São rios de cabeceira, né? Rio de cabeceira, sim. Bem diferente. Mas é isso, mas eu estou muito feliz de estar completando essa data de 50 anos, né? Porque me envolvi muito com o trabalho de territórios indígenas, né? Porque quando eu cheguei na Amazônia, em 75, os índios só queriam saber de terra, né? Território. Eles quer ajudar a gente, nosso povo, então demarca a nossa terra. Uma parte do nosso território antigo, né? Que ficou nos seringais, né? O índio, para viver na floresta, tinha que trabalhar no seringa, né? Sim. E nos seringais dispersos na floresta, dificultava até os aldeamentos, né? Grandes, maiores, né? Os índios viviam em colocações de seringa, espalhado pela floresta. Não é? E não tinham direito a nenhum direito territorial, nenhuma terra demarcada há 50 anos atrás. Nada. O governo do Acre comprou um seringal para distribuir em lotes. Aí tinha dois povos indígenas morando dentro desse seringal. Aí ele foi dividir assim, aquele lote de reforma agrária, né? Tantos 100 hectares, né? 80 hectares para cada família, né? Aquela coisa assim, né? De lote, reforma agrária, né? Do INCRA antigo, eles faziam isso. Daí foram dar lote para os índios falaram que não queriam lote, não, eles queriam um território para eles, caçar, pescar, né? Para eles tirar a riqueza da floresta, da sobrevivência da floresta. Né? Eles queriam isso, não lotes. Né? Então, já foi uma coisa diferente, né? Inclusive, eu acho que os índios ensinaram para os seringueiros que a luta é a luta pelo território. Não é? Eu acho que isso foi uma grande... A própria criação das reservas extrativistas, que seria um território para essas populações extrativistas, ribeirinhas da floresta, né? Ele surgiu inspirado em território indígena, em terras indígenas, áreas indígenas, na época, né? Era considerado, né? Áreas indígenas. Então, eles queriam uma área também para o seringueiro extrativista. Então, queriam uma reserva para eles também.
Como tinha reserva indígena, eu queria reserva extrativista para os povos da floresta. Então, e o próprio conceito de reserva já surgiu dessa luta dos seringueiros perceber que os índios queriam o território. Sim. Não é? E estava havendo muitas vendas de seringais para grupos de fora, paulistas. Tinha muito conflito nessa época também? Sim, muito conflito pela terra, expulsão das colocações, sabe? O seringueiro abandonando os seringais, os índios sendo vendidos com os seringais. É mesmo? Dentro dos seringais, está entendendo? É uma doideira. Sim. Nós teve um índio assim, um grupo lá da Paraná, do Paraná, fez uma grande negócio, esses empresários financeiros, né? Que compravam seringais, com os índios dentro, está entendendo? Aí os índios perguntam, mas eles venderam a gente também dentro? E agora? E nós também queremos a nossa terra também para poder viver, não é? Dentro da floresta. Não é? E esses estavam pedindo é isso que era a reivindicação maior dos povos indígenas. E eles deram exemplo para as populações extrativistas de que o território era uma coisa fundamental para a identidade, para a cultura, para a educação, para a saúde dessas populações, né? O território era a base, não é? Então vamos investir nesse trabalho. Vamos investir como? No meu caso, como eu sou antropólogo, né, eu trabalhei muito em grupos técnicos da FUNAI de identificação e delimitação de terras indígenas. Das 36 terras do Acre, eu acho que eu trabalhei em 12 delas. Nossa. Seja como antropólogo coordenador de GT, seja como antropólogo convidado para integrar GT de identificação e delimitação de Hoje terra em dia, do Acre. o senhor conhece essas 36? Já teve Sim, oportunidade eu dei todas elas. Todas elas. Homologadas. Porque a luta pela terra também passava também por uma questão de você criar uma alternativa ao barracão dos patrões de seringais, criar cooperativas para os índios, sabe? Isso ajudou também eles nessa conquista da terra, porque a FUNAI fazia os estudos de identificação, aí o índio pedia, não, eu quero aqui nesse rio pequeno, Jordão, eu quero os 8 seringais do Jordão dentro da minha terra. Aí nem sempre eles conseguiam isso, mas a reivindicação dele era essa, né? Nós queremos a floresta dos seringais, Sim. né? Para poder viver naquele local, né? Então, a gente, através de cooperativa, a gente ajudou a financiar esses seringais todinho que tinham dentro dos territórios indígenas, antes mesmo deles serem demarcados. Inclusive, isso contribuiu para que os índios tivessem autonomia dentro do seu território, pudessem trabalhar com ele. E muitos indígenas organizados em cooperativa, né? Aviavam até os extrativistas seringueiros também, vizinhos. Então, isso que quem está na floresta, quem domina a floresta, quem domina a esfera da comercialização, do comércio, da mercadoria, não é? Domina o território também. Então, vamos entregar a mercadoria na mão dos índios. Então, a Comissão Proídio, durante mais de 12 anos, ajudou a financiar, a escrever projetos e acompanhar esses projetos dentro das terras indígenas, todas essas 36. Mesmo aquelas que eu não fiz a identificação, eu trabalhei com isso também. Sim. Na Comissão Proídio, que eu ajudei a criar, né, também preparou os professores indígenas, né, desde a década de 80, se formando, né, com cursos, e durou quase 20 anos de formação, e esses professores depois entraram na universidade, concluíram seus cursos, alguns vieram até para fazer doutorado aqui na Universidade de Brasília, não é? Na linguista, doutor Joaquim Paulo, não é? Caxinauá, formou mestrado e doutorado aqui na UNB, ele e outros companheiros dele, né, que se formaram nessa área da linguística e da antropologia. Muitos índios se formando também nessa área, né? Não, inclusive o padastro da Sâmela, né, o Jácara, ele é antropólogo, né? Ele é antropólogo. O Jácara Dessano.
Então, lá no Acre, a gente criou um indigenismo que não era do Estado, não era do governo, nem tampouco era de missão. A gente criou um indigenismo da sociedade, né? Dos acrianos que queriam dar força para os índios, que queriam reconhecer seus direitos. Não é? Então, assim, eu escrevia matéria nos jornais diariamente para criar esse ambiente favorável aos índios e suas reivindicações e suas lutas. Então, é um indigenismo, não é? Que a gente chama de tchaísmo. É um tchaísmo que vem da sociedade civil, é um tchaísmo que trabalha com projetos. Tchaísmo? A gente trabalha com projetos. Tchaísmo, tipo uma linha de pensamento? Não, tchaísmo é uma forma de indigenismo. É indigenismo Que de não parentes, né? Tipo... Não é o indigenismo oficial do Estado, tipo FUNAI, né? E outro, Ministério dos Povos Indígenas, não é? São órgãos do Estado, né? É o indigenismo oficial. Ah, legal, não conhecia. E tinha o indigenismo da Igreja Católica, da CNBB, não é? Que era o CIMI, não é? E outros coligados a eles também de igrejas evangélicas, até de confissões luteranas, junto com a Igreja Católica. É um ecumenismo doido. Mas é um indigenismo missionário, vamos dizer assim. Nós criamos o indigenismo do tchaísmo. Tchaísmo, é legal. Todo mundo é tchai, a gente chama todo mundo de tchai, entendeu? Aquela coisa de que tchai é metade de mim em você e de você em mim. Gostei. Não é? O tchai é o parente por afinidade, não por consanguinidade. É o irmão, né? Afinidade, não o irmão. Não? O irmão é consanguinidade. Não, é um cunhado. É um cunhado. É mais um cunhado, entendeu? Do que um irmão. Verdade. Um primo, Sim. não é? Um primo cunhado, né? Vamos dizer assim. Aquele com que você troca mulheres, não é? Você casa com as mulheres deles, e eles casam com as mulheres da sua família, né? Sim. Então, o tchai é isso, né? Acabou ficando conhecido assim, o tchai é aquele branco que é aliado dos índios. E chega um branco aliado dos índios, os índios começam a chamar de tchai. Entendeu? É verdade. Aí fica o tchaísmo. Então eu chamo esse tchaísmo aquele pessoal que trabalha com projetos, que ajuda no processo de direitos territoriais, que ajuda na formação dos professores, que ajuda na formação dos agroflorestais indígenas, não é? Que treina, que prepara esse pessoal para eles assumirem esses compromissos dentro das suas comunidades, né? De zelar pela floresta também, pelo lixo, não é? Por todas as águas, né? Que é a fonte da vida, né? Então, e pela floresta, né? Sobretudo plantando SAFs, sistemas agroflorestais, né? Terreiros agroflorestais, não é? São coisas fantásticas, não é? Que formando esses agentes e vão ser como um fermento na massa das comunidades. É verdade. Né? São nossos apoiadores, né? Essas pessoas que apoiam os povos indígenas e fazem da luta também, da nossa luta, a sua luta também, né? Sim. E tem uma pergunta aqui, o senhor falou sobre terra, sobre território, sobre demarcações de terras indígenas, acho que o senhor viu a Constituinte, né? Ajudou também no processo de demarcação de terras indígenas ali no Acre. E a minha pergunta é sobre o passado, né? Quando você olha para trás, você pensa no jovem que começou essa caminhada lá no Acre, o que te moveu a se aproximar dos povos indígenas e decidir que esse seria o seu caminho? O que você fazia enquanto jovem, praticamente a nossa idade, assim, lá no Acre? Sim. Menina, olha, eu na realidade eu não tinha muita expectativa do que... a minha expectativa era que eu tinha que conhecer um povo e eu não conhecia, sabe? Então eu tinha que estar muito atento, tinha que ler coisas sobre ele antes de ir para a terra indígena, tinha que ler alguma coisa sobre a região, não é? E estava interessado em conhecer o povo Runicuim, que é o maior povo indígena do Acre. Não é? Eu também sou acriano, não é? E saí com 16 anos e já voltei depois do mestrado para fazer meu trabalho de campo na antropologia lá na minha terra.
Então, eu escolhi os índios porque tinha demanda aí na FUNAI. Eu estava aqui na UNB, a FUNAI estava precisando de antropólogo, até porque o governo do Acre mandou uma carta para o presidente da FUNAI pedindo que tinham vendido, dizendo que tinham vendido muitos seringais com os índios dentro e que era preciso ver a situação dessas populações, que está havendo muita venda de seringais e não se sabe, e muitas delas tinha índio, o próprio Estado tinha comprado seringal também para distribuir para os seringueiros que estavam abandonando a floresta, né, vindo para as cidades, vivendo em colônia. Então ele queria fazer uma reforma agrária para essas populações extrativistas que estavam descendo os rios para as cidades, não é? Porque a borracha tinha caído em decadência, seringais estavam sendo vendidos, rios inteiros estavam sendo vendidos. Sim. Não é? Então eu cheguei nessa situação assim, né, de mudança de fundiária, sabe? Os seringais nativos estavam se transformando em fazendas agropecuárias. Então aquilo me impressionou muito, né? De chegar na cabeceira do rio Envira, encontrar os índios numa fazenda grande, fazendo grande derrubada. Quem eram os índios mesmo, derrubando para os fazendeiros. Ou alguns caçando para eles alimentar, né, os peão que estavam derrubando. Vinha os extrativistas, seringueira que estava fazendo as derrubadas. Sim. E os paulistas só empurrando mercadoria, né, só lucrando, né? Só lucrando com isso. Tinha mais de 5 mil cabeças de gado. Nossa! O Acre, pelo menos quando eu cheguei lá, o sonho deles era para o Pacífico, levar carne para a Ásia, para o Japão, para a China, sabe? O negócio desse era um corredor, fica perto do Pacífico, não é? Ali, porque lá tem um grande porto chinês, né? Que manda para a China toda, né? As mercadorias da América do Sul, né? Tem um grande porto chinês, agora no Peru, né? Que é de exportação de coisas para a China, né? Sim. Tenho duas perguntas aqui para o senhor. Uma delas, na verdade, é que o senhor passou muitas décadas dentro da floresta, entre lideranças e comunidades, né? E qual foi o momento assim que o senhor sentiu de verdade que, tipo, é isso que eu quero fazer, valeu a pena? E a outra é assim, se tem algum momento, né, que o senhor sentiu medo por estar ali dentro daquele território, ou em algum momento específico assim, que o senhor falou, eita, é agora. Pois é, rapaz, olha, na realidade, eu comecei a mais... Eu estava querendo aprender, né? Então eu fui para o seringalzinho, onde tinha só indígenas, sabe? Era o único seringal que eu vi no Acre, que era o índio que era dono. Ele recebeu de herança, mas não tinha nem documento, era uma herança, mas uma coisa que era de costume, né? Todos os patrões sabiam que aquele seringal era do índio, não é? Respeitava, é um seringal pequeno, mas era dele. Sim. Que ele recebeu de herança de uma madrinha dele, que morreu sem deixar herdeiro, né? E a família indígena cuidou dela até ela falecer. Quando ela faleceu, os índios ficaram no seringal dela. Então todo mundo sabia que aquele seringalzinho era dela. Eles respeitavam. Aí eu quis ficar lá no meu trabalho de campo, lá, nesse seringalzinho. Aí fiquei aprendendo com o velho Sueiro Salles Cerqueira, que era uma liderança caxinauá antiga ali, que já tinha era proeminente face aos outros, porque ele era dono de um seringalzinho. Sim. Né? Aí eu aprendi muito com ele, ele me ensinou muitas coisas, como era o povo Runiquim, como era dividido em metades, uma metade casava com a outra, né? Aquela coisa assim, não podia casar dentro da mesma metade. Sim. Foi me explicando, contando as histórias, os mitos, a história da família dele, a história do Filizato Cerqueira, que foi o grande amassador de índio naquela região, que trabalhou com os caxinauá também, amansou eles, né, para viver no mundo dos seringais. Né? Sim. E aí a filha dele veio falar comigo assim, falou, olha, senhor, o senhor faz um mês que o senhor está aqui na casa do meu pai, para onde ele vai, você vai atrás, se meu pai vai para o roçado, você vai, se meu pai vai
pescar, você vai. Se ele vai caçar, você vai com ele. Se ele vai plantar praia, você também vai. Você está aprendendo muita coisa com meu pai. Você podia ajudar ele também, porque agora eu estou financiando seringal. Meu pai é dono de um seringalzinho, entendeu? Assim, aí eu falei, mas senhora, mas ele não tem... Falei com seu pai, ele falou desse seringalzinho, mas ele não tem documento, sabe? Aí não dá para financiar, o banco só aceita a certidão de compra e venda registrada em cartório. Ele não tem nenhuma certidão de doação, de herança, também não tem. Não tem registro. É um seringal sem registro, que o dono já faleceu e eles ficaram dono. Não é? Pelo costume, todo mundo entendeu que aquele lugar... Sim, era deles, né? É. Aí eu estava explicando para ela que eu não pude, como é que eu podia ajudar o pai dela? Porque o Banco da Amazônia estava dando muito financiamento para seringais, sabe? Era financiamento para custeio da safra da borracha, financiamento para abrir seringais nativos, colocações que estavam fechadas, né? Recuperação de seringais nativos, tinha recursos para borracha, para cultivar borracha, fazer seringal de cultivo. E os índios não tinham nada, não recebiam nada dessas coisas, porque eles não tinham título de propriedade de terra, só esses índios. Aí eu estava com um livro, aí eu falei para ela assim, olha, falei para o velho, né, sua filha veio me pedir para ajudar, a única ideia que eu tenho para te ajudar é que eu tenho esse livro aqui, que ele é um livro sobre coleções da cultura Runicuim. Assim, tudo que tem da cerâmica, tudo que tem de arte plumária, tudo que tem de instrumentos, não é? Essa cultura material, né? Vocês podem fazer coleção e a gente pode tentar vender para a Universidade do Acre, ela criar um museu Runicuim e vocês receberem o dinheiro para movimentar esse seringal por conta própria. É o primeiro ajuda, né? Eu não sei, a única ideia que eu tenho para ajudar... É essa, né? É essa. Está aqui esse livro, aí mostrei o livro. Aqui são coleções, não é peça, artesanato, ele é coleção da cultura, tudo que tem, todas as peças da cerâmica, Runicuim, todas as peças da arte plumária, não é quantidade não, são variações, E ela coleções, para fazer uma exposição, né? A gente pode vender para a universidade, mas eu nem combinei com a universidade. Pode não dar certo. Eu estou falando isso para ser muito sincero para vocês. Estou me pedindo ajuda, eu não sei como é que eu posso fazer para ajudar. A não ser esse livro que eu estou olhando, estou lendo. É um livro de um antropólogo americano que estudou os Runicuim, Kaxinauá, lá do lado peruano da fronteira, porque teve uma diáspora do povo Runicuim no começo do século XX. Grande parte foi para o Peru, fugindo dos brancos, continuar isolado na floresta, outra parte ficou ligada ao mundo dos seringais. Não é? Uma diáspora grande do começo do século XX. E só vieram se encontrar depois da década de 50 de novo. Não é? Já foram se reencontrar. Eles já ficaram mais de 50 anos quase ainda isolados na floresta, a outra parte do povo Runicuim. Então, até o fermento da cultura, né? Ela manteve a cultura muito viva, né? Porque o contato deles era muito menor do que esses do lado do Brasil. Esse lado do Brasil tinha quase 80 anos, eles estavam com 20 anos só de contato, né? É muito importante, né, essa história para a gente entender, né, como é que os povos eles se diferenciam, estão com contato e não contato. Uma vez eu estive em Tabatinga e aí tem o povo ticuna lá, né? Sim. E aí eles ficam uns no Amazonas, outros na fronteira, então tem ticunas nos 3 países ali. E é bem engraçado, porque é só um povo, e às vezes um fala português, os do lado do Brasil, os outros que estão do outro lado falam espanhol. E é bem engraçado. Acho que isso também deve ter acontecido, né, com os parentes Runicuim.
Falando nisso, eu queria mandar um abraço para os nossos parentes Runiquim que a gente abração. conhece. O Cian e Bussan. O Cian e Bussan, que a gente ficou um mês viajando com eles lá na Europa. A gente Do Rio Gregório. A gente parou lá primeiramente, passou um tempo em Paris, depois passamos outro tempo na Bélgica. O gêmeos Cian e Bussan. Saudade de tomar um rapézinho com vocês. Ainda vou pro Acre tomar uma medicina da floresta também, além do rapé, um ayahuasca. No momento certo vai acontecer, hein? Um abração pra vocês aí. Logo tô no Acre, Mapu. Ixi, tem muitos, tem muitos. Mapu, Eu tenho meu duas grande amigo perguntas. Mapu. Mapu, rapaz, está agora com a terra dele que está em processo de identificação. Ó, que legal. Lá no Cutanaua, né? Ele tava pra poder abrir um restaurante indígena também. Mapu é Runicuim também, né? Ele tem um espaço cultural lá perto de Rio Branco. Sim. O Tasca, enfim, tem muitos. Ó. Se a gente for falar, tem muitos amigos nossos, nossos amigos do Acre. Eu tenho duas perguntas, uma que está aqui no roteiro, uma que não está no roteiro. A pergunta que eu queria fazer é sobre o seu livro, né? Você estava falando do livro, né? Da comercialização da cerâmica, mas eu tenho um livro chamado Papo de Índio. E tem muita coisa bonita, né? Dentro do livro, é cheio de vozes, de história. Aí eu queria que o senhor comentasse qual dessas histórias mais marcou o senhor, que está dentro do livro Papo de Índio, para a galera ler, né, o livro e saber sobre a história. E também a pergunta é sobre as medicinas, né? Se o senhor utilizou o rapé, a ayahuasca, nessas vivências das suas vidas. Sim. Olha, o Papo de Índio é mais é um espaço público, né, de discussão das questões indígenas, né, daquela região, os problemas, os projetos, os índios falando, né, sobre as suas reivindicações, sobre os seus direitos, para criar assim um espaço de que os acrianos, sabe, vamos dizer assim, tem um olhar mais voltado para mostrar essa riqueza cultural que nós temos, né? Eu me lembro de ter passado a minha infância no Acre. Eu não tinha ideia que no Acre tinha índio. Eu morava na capital do estado, no entanto, a minha concepção de índio vinha através das revistas em quadrinhos, dos faroeste americanos. Então, era uma negação, né, da existência um apagamento da memória dessas populações da Amazônia, né? Até porque eles diziam que não existia mais índio. O que existia eram os caboclos. O seringueiro que é caboclo, nativos. Está entendendo? Caboclo. O caboclo nem é índio, nem é branco. É um ser amigo. Caboclo até hoje é um índio sem direito. O caboclo. Às vezes também. É um índio sem direito. É um medo, caboclo, né, da Amazônia. Não, é um preconceito, na verdade, né? Quer dizer, eu vejo como um preconceito, mas depende muito também, né, da forma que é expresso. Porque tem muita pessoa que realmente se refere ao indígena como caboclo, mas como forma pejorativa, né? Como um preconceito. Exatamente. Aqui não tem mais índio no Acre, não. O que tem é os caboclos. Corta seringa, né? Vive igualmente qualquer um. É como se o indígena não fosse um ser humano também para eles, né? Tipo, não vive, é o caboclo, ele já usa roupa, já mexe nisso, naquilo, já sabe como andar de barco com motor, enfim, é um caboclo, não é índio mais não. Como se a gente não pudesse fazer isso, né? Os caboclos já chegaram. Eita. Braços nus e pés no chão. Eles trazem remédios bons para curar os cristãos. E até o hino do Daime, do mestre Irineu, É né? mesmo? Fundador do Daime. Os caboclos já chegaram, de braços nus e pés no chão. Eles trazem remédios bons para curar os cristãos. Aquelas medicinas da floresta. Mas é muito bom. Você acompanhou de perto um dos momentos mais simbólicos da história recente da Amazônia, né? A Aliança dos Povos da Floresta. Sim, rapaz, que isso uniu... é fantástico. Pois é, que uniu os indígenas, seringueiros, ribeirinhos em torno de uma mesma causa, né? Sim. E como foi viver isso dentro, né? E o que essa experiência pode ensinar para o Brasil, trazendo isso para o dia de hoje, num tempo no qual a floresta e seus povos voltam a ser ameaçados, né? Sim. Olha, eu acho que no Acre essa experiência foi viva, porque ela estava centrada, né, em projetos. Né? Tinha um projeto grande do Banco BNDES,
financiando um projeto que beneficiava os seringueiros da reserva, que estava sendo criada, a reserva extrativista do Alto Juruá, e as terras indígenas circunvizinhas. Eram 5 reservas. Só que os índios deram certo porque os seringueiros e os índios começaram a se organizar em associações, com assembleias, né? Criaram suas próprias organizações. E essas suas organizações começaram a trabalhar junto, fazendo projetos juntos, fazendo assembleias conjuntas, não é? E também fazendo assim atividades culturais importantes também para fortalecer essa aliança dos povos da floresta, como foi levar o Milton Nascimento, em 1989, lá no Vale do Juruá, que foi uma coisa muito bonita, porque o Milton levou as lideranças indígenas e de seringueiros da região e do Brasil, inclusive o Ailton Krenak, que fazia parte dessa comitiva do Milton Nascimento, o Beto Ricardo do ISA, o Marcos Terena, sabe, outras lideranças da região lá, o Benque Pianco, o Moisés Pianco, Francisco Pianco, o seu Antônio Pianco, não é? Uma família de lideranças lá do Amônia, que recebeu o Milton Nascimento lá, os seringueiros que foram receber também o Milton, não é? Na floresta, e depois foi muito legal, porque o Milton levou essas lideranças quando teve a turnê dele pelo Brasil, quando teve a turnê dele internacional. Então ele levava as lideranças indígenas e dos seringueiros para eles botarem a boca no mundo aí fora também, estava falando. Vai fazer uma turnê pela Alemanha, vai lá conversar com entidades do governo da Alemanha. Os índios vão lá conversar, pedindo apoio. Tem projeto do governo da Alemanha com o governo brasileiro, Pepetal, por exemplo, projeto de proteção às populações de terras indígenas da Amazônia. Essa galera ia lá, na Alemanha, conversar, aproveitando a viagem do Milton, sabe? A turnê dele. Olha, o que eu posso fazer para ajudar esse movimento de seringueiro indígena do Vale do Juruá é levá-los comigo na minha turnê e que eles possam ter acesso a lugares de diálogo. Sim, isso é importante, conversa, né? E hoje a gente de negociação. Sobre o antigo Pepetal, que agora teve uma reformulação e vai ser o PDPI. E aí, semana que vem, as lideranças estão vindo para cá, para Brasília, para discutir esse novo Pepetal, que agora é o PDPI, né? O PDPI é mais para projeto de desenvolvimento, né, indígena. Sim. Financiar projetos, né? Experiências. Eu acho fantástico isso. Os índios, para mim, eu acredito nesse indigenismo de projeto. Porque esse negócio de ficar no órgão do governo, esperando que o governo vai fazer. Já acabou a tutela, né? A época da tutela já acabou, a gente precisa ter essas. Inclusive, essa ação é muito importante, nessa época já era muito importante, né? Trazer o próprio indígena para falar por si mesmo. Porque as pessoas falam muito em dar voz aos povos indígenas, em dar voz ao indígena. Mas não, a gente já tem nossa voz, a gente precisa de oportunidades, de lugares de fala, né? Para poder ter essa, para falar com as pessoas específicas que realmente podem fazer a diferença na nossa luta, né? Se o Milton foi dos Estados Unidos, eles foram lá no Banco Mundial, foram no Banco Interamericano, foram, que é importante. Conversar com gente que está financiando grandes obras no mundo, né? Sim. E bancos multilaterais. E, aliás, no Acre mesmo, o avanço de reconhecimento de terras indígenas se dá muito em função desses projetos da cooperação internacional. Sim. Foi o PEMACI e o PEPETAL, 2 programas da cooperação internacional financiando o governo brasileiro. Não é nem com ONG, que fizeram avançar o processo de regularização de terras indígenas da Amazônia. Lá no Acre teve 2 grandes projetos da cooperação internacional. O PEMACI, que foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, financiou mais de 150 milhões de dólares para asfaltar a BR de Porto Velho a Rio Branco, a BR-364.
e tinha 10 milhões de dólares que era para comunidades indígenas e meio ambiente. Não falava nem reserva extrativista, falava meio ambiente, genérico, assim, 10 milhões de dólares desse projeto. Foi o PEMACI. E aí surgiram as primeiras demarcações de terras indígenas. Porque os índios querem proteger nossas populações, então demarca nossos territórios. Não é? Aí vamos experimentar já no plano provisório do PEMACI, já começaram a demarcar as primeiras 10 terras indígenas no Acre. Pois. Aí depois o PPTAL demarcou o resto. E é o dinheiro do governo da Alemanha. Então, você tem 100% das terras indígenas do Acre que são frutos de projeto do governo brasileiro com a cooperação internacional. Por isso que eu digo que eu acredito em projeto até para reconhecer território. Não, é importante. É muito importante. É muito importante. É porque a gente não... também, né? Sim, com certeza. Quer complementar? Eu posso fazer outra pergunta? Pode fazer Pronto. outra pergunta. Vamos lá. Ao longo da sua trajetória, o Acre mudou muito, o Brasil mudou mais ainda, né? E o mundo está mudando cada vez mais. Sim. Quais os principais desafios dos indígenas que vivem nesse espaço da Amazônia e que você conhece tão bem, né? Hoje em dia, por exemplo, o que está em jogo lá no Acre? O que ainda tem para ser feito? O que ainda tem para ser apoiado aos povos indígenas do Acre e, consequentemente, também do Brasil inteiro? O que o senhor, com a sua experiência? Eu não sei, rapaz, eu acho que a economia é uma coisa importante, né? Eu acho que os índios têm uma economia criativa. Eu vejo muito assim lá no Acre, uma certa criatividade nas suas atividades econômicas, né? Além bonito. dessas bolsas todas, Sim. sociais, né? Bolsa A Família, arte é muito bolsa linda, disso, bolsa gravidez, bolsa disso, bolsa daquilo, né? Tem uma porção de coisas assim, são ajudas sociais, né, para a população, ajuda gás, né? Enfim, os índios desfrutam dessas políticas, todos, entendeu? Eles estão no meio delas, fazem parte da sua vida. Sim. De tudo isso. Mas, fora isso, eles estão descobrindo que não adianta eles querer vender aquilo que os brancos já vendem, farinha, feijão, arroz, competir com essas coisas que os brancos já produzem, né? Em quantidade, né? Não é isso, talvez. Eles podem produzir para segurança alimentar, né? Garantir a sobrevivência da alimentação farta, né? Mas o índio, ele tem que viver na sua cultura, que é sustentável. Sim. Então, eu estou vendo os índios lá no Acre, eles viverem de fazer cerimônias da ayahuasca, Sim. ganhar dinheiro com isso, viajando pelo mundo. Sim, eles fazendo viajam muito, né? cerimônias, entendeu? Então, estão ganhando, estão investindo esse dinheiro que eles ganham fora, dentro das terras indígenas, melhorando suas casas, às vezes até construindo escola, entendeu? No lugar que não tem, estão cansados de esperar pelo governo que nunca vem. Eles estão ganhando o dinheirinho deles, então vamos juntar aqui 3, 4, não é nem pajé, Tianá. Tianá cantadores. Tianá né? cantadores. Imitador. Tianá é o Japim, né? Sim. O Japim cantador, que canta o canto dos outros pássaros, né? Sim. Ele mesmo não tem um canto próprio, Os né? cantos dele é muito bonito, né? Mas é isso, eles estão ganhando muito dinheiro com isso. E também estão ganhando muito dinheiro fazendo dietas nas aldeias. Às vezes vem uma porção de russo, eu encontro lá no Gregório, sabe, fazendo dieta do bucá, fazendo dieta do urarê, fazendo dieta da caiçuma, que bebe, medicinal. Não, isso a é gente, importante. inclusive, quando viu os meninos, né, foi uma viagem internacional e eles estavam fazendo aplicação de rapé, medicina tradicional, né? tradicional. Só que é importante, né? Porque Eles usam essas coisas de poder, né? Ayahuasca, rapé, injeção de sapo. No cambô, a injeção do cambô. Mas é muito importante porque são eles fazendo isso, a sananga também.
O A Pacá, sananga lembrei é do outra Pacara. também. A Pacaraçu também, meu grande amigo. rapé, É com ayahuasca. essas coisas que eles estão ganhando dinheirinho deles. Sim. É a valorização do conhecimento Do ancestral, né, ancestral da e floresta. tradicional, né? E que Pela música também, Sim, né? Pela E a música. Eles viajam bastante, eu acompanho muito o pessoal do Acre. Aquelas hinos, né? Verdadeiros Sim, hinos e é da lindo, Guarda. E esses artesanatos também, As olha, você tá usando pulseiras, uma pulseira, né? as A galera que tá em roupas casa tá também. usando uma Também pulseira levam com eles. muito bonita de miçangas, né? Mulheres. Eu As também mulheres tenho dão para eles mochila. levarem nessas viagens para Tem. vender. É muito importante ter o senhor aqui, né, para falar também um pouquinho sobre a sua trajetória. Nossa entrevista muito está importante. chegando ao final e aí tem uma pergunta final para fechar aqui nossa entrevista. Se você pudesse mandar um recado para o Chay de 20 anos atrás, aquele que estava começando a escrever, cheio de sonhos e de dúvidas, o que você diria para ele? Eu diria que a gente tem que buscar também no nosso trabalho uma certa espiritualidade, sabe? Não é só política, não é só organização social e política, né? Eu acho que tem esse componente espiritual e os índios, eles levam muito isso a sério, né? Porque eles têm essas vivências dessas plantas de poder, da ayahuasca, do urarebucá, né? que é a planta a batata dos sonhos. Você tem mirações oníricas, Sim. sabe? Verdadeiras mirações, entende? Com a batata que você masca, ou então bota na cabeça, ou então bota nos olhos, ou então cheira o rapé dela. É um conhecimento da floresta, assim, que eu acho que as pessoas têm que compreender o quanto a floresta é necessário, ela em pé é necessário para os povos indígenas e para o mundo, porque ela carrega tanto conhecimento, carrega tantas medicinas, carrega tudo de bom que existe no mundo, está dentro da floresta, né? E que as pessoas precisam conhecer e saber que ela em pé é o verdadeiro significado, de realmente lutar, inclusive, pelas questões climáticas, né? Que é o que está sendo tanto falado. Tem um amigo, né, que ele foi tomar ayahuasca com os índios, né? Lá no Rio Amônia. Aí chegou lá, uma árvore começou a falar para ele assim, olha, fala para o pessoal, quando eles passarem aqui, não dá terçadada em mim, não, que toda vez eles passam aqui, e me dão uma terçadada. Aí ele falou para o índio, né? Os índios. Aí os índios falaram, pai, tem aqui mesmo, tem um pau desse. Aí foram lá, onde estava o pau lá, estava todo cortado. Todo cortado. Todo cortado. E o cara recebeu mensagem. Passou. Do... E da parte da da medicina. árvore, né? Ainda bem que ela falou para ele, né? Para reclamar para ele. Pois é. Ainda bem que tem uma forma de a gente se comunicar, né? E pra Com gente- os seres da floresta. Com certeza. Aí os índios falaram, então tá bom, rapaz, agora é a primeira vez que eles estavam recebendo uma A mensagem mensagem, né? das árvores. Pessoal, passou aqui na nossa tela umas fotos do Milton Nascimento, né? No tempo que ele esteve lá no Acre com os parentes. Olha aí, pessoal, essas fotos. Eita, o Milton Nascimento estava bem novinho, viu? É, novinho. Parece parente a Xanica. É a Xanica, né? Parece a É, Xanica. cheguei. É a Xanica, né? Eles são bem altos, a Xanica, né? a Xanica. Eles são altos. É o Benk, É o Benk, isso aí, É? é o Ah, Benk. bem novinho. Bem novinho, ele tinha 14 anos. Olha, essas fotos Bem novo. são uma relíquia. Muito bom, muito bom. É muito bom guardar. E já pra encerrar... já Você pra- pegou essas fotos da internet? Eu acho que é a internet, né? É da Eu acho que é a internet. Ixi, a internet... Você sabe que nós estamos fazendo um filme agora? É mesmo? Como? 36 anos depois, a gente fez um projeto para... Como é que chama essa agência de cinema? Ancine, né? Sim. A gente fez um projeto sobre Sim. a viagem do Milton Nascimento em 89 e o que ajudou também para o movimento dos seringueiros Sim. e dos indígenas, né? Então, a história começa assim, que um desses cineastas indígenas, Sim. ele vai pesquisando, aí encontra essas imagens na internet, né? Como você está mostrando aqui, Sim. da viagem do Milton Nascimento, assim mesmo como você está mostrando aí. Né? Olha aqui a viagem do Milton, de 89. Aí ele procura saber o avô dele, aí ele vai atrás do avô dele, que mora no Jordão, que participou dessa viagem com o Milton Nascimento, em 89. Ele vai atrás do avô dele, que tem o mesmo nome dele. É mesmo? Cian Caxinauá. Ele é um cineasta indígena e o avô dele também
era um cineasta indígena, Sim. mas outra geração, né? Mas que foi acompanhando a viagem, filmando também a viagem do Milton Nascimento. Né? Então ele foi atrás do avô dele. Aí o avô dele mostra as imagens que você está me mostrando aqui, Sim. da viagem dele, fotos, vídeos, né? Que ele filmou. É muito importante Aí que alguém manda ele filmou, vir. né? Hã? Muito importante que teve alguém para filmar, né? Para registrar esses A momentos. comunicação tá trabalhando a desde aí. E o ISA filmou, o Beto Ricardo do ISA, o Instituto Socioambiental, filmou, tem mais de 30 horas de filmagem. Não, foi. Aí, quando esse cineasta indígena vai conversar com o avô dele, aí o avô dele disse, olha, eu tenho algumas imagens, mas quem tem mesmo as imagens, de filmagem mesmo, assim, com máquina mesmo, oficial, tá entendendo? Aí já puxa filmagem é o ISA, Aí já é o puxa pro Instituto ISA. Socioambiental. Você vai lá no ISA e pesquisa no ISA, que está tudo lá. Ó, que legal. Aí ele foi lá no ISA pesquisar, né, essas imagens, pegou o que tinha com o avô dele, por indicação do avô ele foi no ISA, lá em São Paulo, na sede, pesquisou lá na filmateca lá do ISA, Instituto Socioambiental, encontrou mais de 30 horas de filmagem. Nossa. Nossa, que bom. E filme mesmo, sabe? Sim. Esse filme já está sendo Profissional. produzido ou ele vai começar a ser produzido ainda? Não, o filme já está sendo filmado. Está sendo filmado, que legal. Então a ideia é essa. Editado, né? Eu estou falando da ideia inicial do Sim, filme. sim, Né? sim. Já filmamos Sim. essa parte inicial. Aí aquelas pessoas que fizeram a viagem com o Milton, como o Chay Macedo, eu também. Aí participa também. Participei daquela viagem e estou participando dessa Agora, né? expedição agora. Legal. Até Entendeu? aquelas, eu acho que. Tanto eu apareço na viagem do Milton, quanto como agora, né? Isso é Ah, eu legal. vou querer que mostra, assistir. eu vou querer assistir também. Eu vou querer assistir. Então, legal. nós fomos nos mesmos locais que o Milton foi. Nós pegamos essas 30 horas, o diretor fez uma montagem. Entendeu? E aí passamos para eles esse filme do Milton, da viagem do Milton, Sim, a primeira, né? Aí depois a gente filmou eles vendo essa filmagem. Que legal. Aí agora eles falando do que mudança aconteceram naquela região depois que o Milton passou por lá com sua banda. Não, né? legal. Então, Com sua música. inclusive. Então nós estamos produzindo esse filme agora. Não é? De homenagear essa viagem do Milton e mostrar esse lado político, né? Que a cultura, continuação, né, disso tudo, né, depois também da viagem. ajudou, né, nesse processo de reconhecimento. Sim. Ó, a viagem foi em 89, em 90 foi criada a primeira reserva extrativista na Amazônia e no resultado, Brasil né? É o e no resultado. mundo. E no mundo, não é? Quer dizer, isso foi mais uma gota, não é dizer que foi por causa disso, Sim. mas isso somou. Soma. Acho que Entendeu? toda. Soma muito, dá visibilidade. Dá visibilidade. Entendeu? Eu acho que toda luta é vai necessária. longe. Isso. Sim, todo apoio é necessário, né? Eu acho que toda luta é necessária e todo apoio é necessário. O Newton fez muito, né? Pela iniciativa dele. Eu acho, não tenho certeza, esse filme vai ser incrível. Então a gente gostaria aqui de agradecer, Chay. Muito obrigado por sua vinda aqui, né? E gostaríamos de deixar com você, né? O seu agradecimento, a sua mensagem final do nosso programa. Enfim, fica à vontade aí para poder deixar essa mensagem. Bom, obrigado aí. Eu sinto que, vindo aqui, eu também estou comemorando meus 50 anos. Com certeza. Cada um comemora do seu jeito. Com né? certeza. Então, cada atividade que eu estou fazendo esse ano, eu digo, não, eu vou lá porque eu estou fazendo 50 anos. Não, com certeza. Agora que eu estou viajando na floresta, já viajei esse ano. Né? Já fui lá na terra do Benque, na aldeia do Benque, fui lá na aldeia da família dele, na Piltia, no Amônia, fui lá nos Cutanal, fui lá nos Caxinó do Jordão, fui lá no Museu Anauá do Gregório, né, participar da Coparente. Da Coparente. Coparente lá no Gregório, na terrinha do Rio Gregório. Fui também lá no Mariri, Anauá, e outra aldeia lá da terra indígena, Rio Gregório também. Enfim, eu estou comemorando esses 50 anos e fazendo esse filme, né? A Expedição Chay, que é dirigido pelo Tiago Melo, que é um cineasta, jovem cineasta pernambucano, né? Que hoje está morando no Acre. Sim. Casou com a Criana,
E aí entrou para essa doutrina do Daime também, aí está todo feliz, não é? Lá no Alto Santo, fardado, bailando na festa do Eu acho que eu mestre conheço o Irineu. Thiago, viu? E ele, inclusive, está fazendo um filme por lá também, que chama São Irineu, em homenagem ao mestre Irineu, né? Que é um santo popular, né? Lá na região do Acre, né? Então- São Irineu, o nome do filme, que está fazendo simultaneamente a esse Expedição Tchai do Milton Nascimento. Ai, que legal. Eu espero que, enfim, né, Tchai, eu estou super feliz ao inteirar esses 50 anos, porque eu acho que eu pude fazer para ajudar os índios, eu fiz. E tá fazendo ainda, viu? Estou fazendo tá ainda, fazendo, tá sim, fazendo. ainda estou, mas já não com essa fortaleza toda que eu tinha também, né? Física, espiritual também. Muito obrigada, pessoal. Por Obrigada sua aqui. luta, E muito eu tô obrigado muito por feliz sua por isso. presença. Aí o viu? Bianco assistiu, né? Tá assistindo o nosso programa hoje, Sim. Francisco Bianco, só para deixar o senhor informado que ele já mandou um abraço, já tá acompanhando o nosso Quem? programa. O Bianco, Bianco. Francisco o Ben- Bianco. O Vocês Francisco... botaram a música do bem? Colocamos. Os nossos ouvintes acabaram de ouvir aqui a música. Muito obrigada Sim. por estar aqui no nosso programa. Muito Tchau. obrigado.